Ele não viajou no tempo para salvar o mundo. Viajou para se perdoar. E, por causa disso, quase apagou o mundo inteiro. Dr. Elias Varela sempre acreditou que o tempo era uma equação, não um mistério. Durante anos, ele trabalhou em silêncio, cercado por fórmulas, registros e noites sem fim, tentando provar que a história humana podia ser observada, medida, talvez até tocada. Mas ninguém no laboratório sabia o verdadeiro motivo por trás daquela obsessão. Não era ambição. Não era fama. Era culpa. Meses antes, sua esposa, Laura, havia saído de casa depois de uma briga banal, daquelas que parecem pequenas até virarem destino. Elias não disse a frase certa. Não no momento certo. Minutos depois, ela sofreu um acidente que ele jamais conseguiu aceitar. Desde então, ele vivia preso naquele segundo impossível, revisando cada palavra como se o arrependimento fosse uma ferida que pudesse ser suturada pela razão. Foi nesse estado de ruína que ele encontrou a brecha. Não uma máquina brilhante saindo de um sonho de ficção. Algo muito mais assustador. Um sistema experimental capaz de estabilizar uma anomalia minúscula no espaço-tempo, uma dobra quase invisível que surgia sob condições extremas. A matemática apontava para uma possibilidade proibida, um caminho de retorno. Uma curva que encostava no próprio passado. Elias lembrava das advertências, dos avisos sobre causalidade, sobre a sensibilidade absurda dos sistemas complexos. Uma pequena mudança agora podia explodir anos depois. O tipo de coisa que a teoria do caos transforma em pesadelo. Ele também conhecia a regra mais antiga de todas, aquela que a ficção já tinha gritado para o mundo décadas antes: não mexa no passado. Mas a dor fala mais alto do que a prudência. E o arrependimento, quando encontra uma porta aberta, vira vício. Na primeira tentativa, Elias voltou apenas alguns minutos. A sala estava igual. O ar, o ruído distante dos corredores, até a caneta sobre a mesa. Ele encontrou a versão anterior de si mesmo e o viu, pela primeira vez, como um estranho. Não houve explosão, nem clarão divino. Só um instante silencioso, impossível, em que o universo pareceu prender a respiração. Ele disse a frase que devia ter dito. Mudou a discussão. Impediu Laura de sair. E, por um segundo, acreditou que havia vencido. Depois, o presente piscou. Primeiro, foi uma foto na gaveta. O rosto de Laura continuava ali, mas a data no verso não fazia sentido. Em seguida, um colega jurou que sempre trabalhou com outra equipe. Depois, um corredor do instituto deixou de existir para metade das pessoas. Havia um café onde antes havia uma biblioteca. Havia uma rua com outro nome. A cidade começava a se comportar como uma lembrança mal reconstruída. E Elias entendeu tarde demais. Ele não tinha apenas corrigido um momento. Tinha tocado na base inteira da história. Toda vez que tentava consertar a alteração, o estrago crescia. Ele voltou de novo, na esperança de estabilizar o presente. Cada retorno parecia pequeno, quase inocente. Ajustar uma fala. Corrigir um detalhe. Impedir um gesto. Mas, com cada intervenção, algo mais se soltava. Pessoas que ele conhecia passavam a lembrar de vidas diferentes. Um vizinho dizia que nunca morou naquela cidade. Uma médica se lembrava de um filho que não existia mais. E, o mais aterrador, Elias começou a esquecer coisas simples sobre Laura. O cheiro do cabelo dela. A risada exata. O jeito como segurava a xícara com as duas mãos. A memória, ele descobriu com horror, também podia ser reescrita. A neurociência chamaria aquilo de reconsolidação. Toda lembrança reativada fica, por um breve instante, maleável. Vulnerável. E Elias vinha abrindo essa ferida inúmeras vezes, como se remexer no passado interno pudesse aliviar a dor do passado externo. Só que não aliviava. Corrompia. O homem que queria salvar Laura começava a fabricar uma versão suportável dela, em vez da real. Foi então que a anomalia se espalhou para além dele. Jornais mudavam de manchete. Monumentos desapareciam do consenso público. Crianças apontavam para praças e juravam que sempre havia uma ponte, uma estátua, uma estação de metrô que, para os adultos, nunca existia. A cidade inteira entrou em uma espécie de febre coletiva. Quanto mais as pessoas tentavam se lembrar, mais suas lembranças se alinhavam umas às outras, como se uma verdade falsa estivesse ocupando espaço demais dentro da realidade. Elias ouviu falar de uma barreira natural contra esse tipo de coisa. Alguns chamavam de proteção cronológica. A ideia de que o universo, de algum modo, se defende contra paradoxos. Como se a própria história resistisse à violência de ser reescrita. Mas a resistência vinha com custo. Se o tempo não quebrava de uma vez, ele apodrecia em silêncio. Quando Elias tentou uma última correção, já não havia dúvida de que algo mais profundo estava em jogo.
Ele queria voltar ao instante em que tudo começou, impedir a despedida, evitar a perda. Mas ao revisar o momento, percebeu algo impossível. Laura parecia mudar em cada nova versão. Em uma linha, ela sobrevivia. Em outra, nunca tinha casado com ele. Em outra, o nome dela desaparecia dos documentos. Em outra, Elias enxergava uma casa vazia onde antes havia vida. Era o preço brutal de mexer no que já aconteceu. Salvar um arrependimento podia significar apagar uma existência inteira. Na sala de controle, cercado por telas com falhas, sons fragmentados e memórias que já não se encaixavam, Elias finalmente encarou a verdade. Ele não estava lutando para recuperar o passado. Estava lutando para preservar o direito de ter perdido algo. Porque perder também faz parte de existir. E algumas dores, por mais cruéis que sejam, sustentam quem somos. Ele lembrou da primeira regra que ignorou: o passado não é uma página. É um dominó imenso, uma fileira de milhões de peças apoiadas umas nas outras. Tocar em uma só não corrige o resto. Derruba tudo. O dilema final veio sem misericórdia. Se ele insistisse, talvez reconstruísse um instante de felicidade pessoal e condenasse uma cidade, uma família, uma geração inteira de lembranças. Se desistisse, teria de aceitar que Laura estava perdida para sempre. Não haveria reparo limpo. Não haveria vitória. Apenas responsabilidade. E foi isso que ele escolheu. Elias desligou o sistema antes do próximo salto. Não porque a dor tivesse sumido, mas porque enfim compreendeu que amor não é posse sobre o que já passou. É o peso de não transformar o mundo inteiro em refém da própria culpa. Nos dias seguintes, as coisas não voltaram totalmente ao que eram. Algumas pessoas continuaram com lembranças inconsistentes. Alguns lugares permaneciam errados por dentro, como cicatrizes invisíveis. Mas o colapso cessou. A realidade parou de sangrar. E, aos poucos, Elias voltou a reconhecer o formato do presente. Ainda assim, havia um vazio que nada preenchia. Às vezes, ele jurava ouvir a voz de Laura em alguma esquina da memória. Às vezes, seu nome surgia numa lista, numa foto, num sonho acordado. Mas ele não corria mais atrás. Aprenderá o que aquele tipo de poder cobrava. Toda tentativa de apagar um arrependimento deixa outro, maior, no lugar. No fim, ele não venceu o tempo. Só decidiu não destruí-lo mais. E talvez essa seja a verdade mais difícil de todas: existem erros que não podem ser desfeitos sem ferir o futuro. Existem perdas que não se corrigem. Só se carregam. Se você pudesse voltar uma única vez para corrigir um arrependimento, você apertaria o botão? Comente seu limite moral.